ele disse assim: minha serva, você é um astro que não tem luz própria. Assim como a lua, você não tem luz própria. Mas o sol que ilumina a lua e reflete o brilho, clareia toda uma noite. E assim eu faço com você. É o meu brilho, é o meu esplendor que vem através de você. Nunca será sobre você, mas sobre mim. E eu fiquei emocionada e eu falei: Senhor, se tu diz que eu posso, eu posso. E estou aqui para trazer a palavra para vocês. O tema que o Senhor me deu foi a importância da mulher no reino de Deus. Me desculpem aí os homens hoje, mas a palavra hoje será voltada mais para as mulheres, para nós, mulheres. E eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Lucas 8, do 1 ao 3. Quando a gente entende, irmãos, que a única coisa boa que existe em nós, o pouco de bom que existe em nós, vem do Senhor, é libertador. A gente percebe que nós não temos nada e que nós não somos nada, que tudo que somos é devido à graça e à misericórdia, à bondade dele. Então isso nos liberta. Todos os irmãos encontraram? O título é As Mulheres que Assistiam Jesus. Vamos ler todos juntos? Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. O livro de Lucas é um livro que fala muito sobre a mulher. É um dos livros, um dos livros que mais falam sobre a mulher. E aí, no início já me chamou a atenção aí o título. O título diz o que aí, gente? As mulheres que assistiam Jesus. O que é assistir? O que significa assistir, né? Você olhando no dicionário, você vai encontrar que é estar presente, né? Viver e ouvir, acompanhar, ou mesmo prestar auxílio ou assistência, ajudar. Então, assim, a gente nota que Jesus, ele sempre teve essa linda forma de evangelizar o seu reino. Ele nunca quis fazer nada sozinho, porque ele poderia fazer sozinho se ele quisesse, era um estalar de dedos. Mas ele sempre usou alguém. Ele sempre usa alguém. E aí, Jesus precisava dessas mulheres se ele não quisesse? Ele precisava? Não, né? Ele não precisava. Ele podia até mesmo, ao invés de usar mulheres para
andar com ele, ele poderia até mesmo buscar, né, homens de influência daquela época para andar com ele, até porque no versículo 3 diz que essas mulheres, elas prestavam assistência também com os seus bens. Ou seja, essas mulheres, elas financiavam o ministério de Jesus aqui na terra. Imagine isso, gente. Né? Eu fiquei assim, chocada com essa palavra, porque imagine naquela época onde o machismo era tão imperado, né? As mulheres muitas vezes nem podiam entrar nas sinagogas. E aí Jesus usar essas mulheres para financiar, né, o seu ministério na terra, né, com os seus bens. E diz também no versículo 2 que algumas mulheres, né, haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, e ele cita Maria Madalena, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, Jesus também tinha essa capacidade também de libertar, de curar. Ele libertava, ele curava, ele salvava. E todas as pessoas que ele salvou, todas as pessoas que teve verdadeiramente um encontro com Jesus, todas elas tinham o desejo de segui-lo. Então, hoje quando eu vejo uma pessoa dizendo assim: eu tive tantos anos, eu fui crente tantos anos, então você não foi. Verdadeiramente você não teve um encontro com Cristo. Porque se você tivesse tido esse encontro real, você teria ido com ele até o fim. Porque a Bíblia, eu nunca vi, o pouco que eu tenho estudado e conhecido da palavra do Senhor, eu nunca vi nenhuma pessoa que o Senhor chamou, que fala que ele desistiu, né? Todas as pessoas que foram chamadas por Deus, que teve um encontro real com Deus, eles permaneceram firmes na fé e andaram com Jesus até o fim. E deixa eu olhar aqui. Aí eu fiquei pensando o seguinte também, irmãos, porque nós estamos vivendo em uma geração frágil. A nossa geração é uma geração, como é que se pode falar? É uma geração que não tem a mesma firmeza que essas mulheres de outrora. Né? Hoje, quando eu me deparo, eu reclamando de tudo, às vezes até de coisas pequenas, eu fico a pensar, hoje eu me peguei a pensar aqui, sobre o agir de Deus na vida dessas mulheres, e o que essas mulheres sofreram para seguir Jesus. Porque no início aí diz o quê? Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então aí diz que os 12 apóstolos seguiam Jesus e mais essas mulheres. Então imagine aí você andar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho. Creio eu que não era nada fácil, porque naquela época não tinha os meios de transporte que tem hoje. E a gente, com a facilidade dos meios de transporte que temos hoje, mesmo assim é difícil. E imagine naquela época. E mesmo assim, essas mulheres se mantiveram fortes e elas seguiam Jesus, andando de aldeia em aldeia. No versículo 3 diz que Joana, mulher de Cusa, e eu fiquei a pensar, ser uma esposa de alguém
e andar com Jesus. Porque eu vejo as dificuldades que nós, principalmente a mulher cristã, quando ela está numa família que ainda não anda também nos mesmos valores, que não pensa ainda da mesma forma e que não consegue ver ainda da mesma forma que a mulher cristã. A gente nota as dificuldades que temos na nossa família, não tem jeito. Tem a questão da religião também, que é muito forte ainda hoje para nós. Então, muitas pessoas acham que Deus só está em um determinado lugar e que Deus só salva também uma pessoa que está em uma determinada religião. Infelizmente, ainda temos muito hoje. Então, essas perseguições vêm. E quantas vezes eu já me deparei pensando, meu Deus, que dificuldade. E às vezes eu falava, já falei com o irmão Nardélio, eu sabia que a porta era estreita, mas eu não sabia que era tão estreita, porque é difícil, é muito difícil, é uma luta constante, é uma guerra do seu próprio eu, porque o nosso maior inimigo, meus irmãos, somos nós. Quem primeiro precisa vencer, eu preciso vencer primeiramente a minha ruindade que está aqui enraigada todos os dias, os maus hábitos que estão enraigados todos os dias, e eu preciso vencer, e eu preciso pensar que eu não posso fazer a minha vontade, mas se eu sou uma nova criatura, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Jesus. E eu fiquei pensando, imaginando aqui, a luta, a batalha dessas mulheres. Naquela época, sim, era que tinha guerra, que era batalha. Hoje, para nós, está muito mais fácil. Muito mais fácil. Só que nós, como a gente veio dessa geração aí, algumas pessoas costumam dizer que é a geração Nutella. Tudo pra gente é um coisão. Já perceberam isso? O vitimismo. Quantas vezes a gente se pega, a gente é sempre a vítima. Quantas vezes eu já me peguei fazendo isso? E aí eu fiquei a pensar, né, que o quanto essas mulheres passaram. E naquela época, sim, havia perseguição, né? Naquela época, sim, era difícil de se passar e andar com Jesus. Agora aqui no Brasil, nós somos privilegiados. Nós estamos privilegiados de uma forma e não valorizamos. Nós podemos ir e vir. Nós podemos falar de Jesus para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Quantos lugares as pessoas, né, países, as pessoas ainda não podem falar de Jesus, né? E aqui a gente pode. E por que a gente não fala? Hein, gente? Por que a gente não fala? Se a gente pode falar. Se a gente pode visitar um doente, por que a gente não visita? Se a gente pode ir a um hospital, por que a gente não vai? A gente pode ir no orfanato e a gente não vai falar de Deus para essas pessoas. E hoje o Senhor falou comigo de uma forma assim que é mesmo para estar chamando a nossa atenção. Porque se a gente diz que nós somos mulheres de Deus, que nós somos mulheres virtuosas, como foram falado aqui, mulheres que valem mais que rubis, né? Nós precisamos se deixar ser usada por esse Deus. A gente tem que parar de dar desculpa. Quantas desculpas a gente dá? Eu pensei de dar várias desculpas para não estar aqui à frente hoje. Várias eu pensei. E é isso. A gente, quantas desculpas, a gente dá desculpa para não vir a um culto, a gente dá uma desculpa para não ler a Bíblia. Por que a gente não lê, gente? Por que a gente não ora? Mulher virtuosa tem que orar. E as nossas orações estão escassas.
Tá poucas. Como anda a nossa vida de oração? Como anda a nossa vida de busca a esse Deus que fez tanto e faz tanto por nós? Esse Deus que deu seu único filho, que tirou ele lá do privilégio de estar na glória, sentado ao lado do Pai, para vir aqui, se fazer homem aqui e morrer de uma forma torturante, né, por nós, e a gente dá desculpa por coisas simples, gente. Então precisamos pensar nisso. Precisamos aprender a ser como essas mulheres que a Bíblia fala aqui. Essas mulheres que assistiam Jesus. Elas sim, verdadeiramente assistiam Jesus. Agora, nós, toda hora a gente acha uma desculpa. O trabalho não deixa, as obrigações de dentro de casa não deixam. A gente se preocupa com o marido, com o filho, com o primo, com o sobrinho e esquece do principal, que é de fazer a obra do Senhor, que é de verdadeiramente andar com Jesus. E deixa eu ver aqui o que fala mais. Sim, a questão da preguiça. Eu ia esquecendo aqui. A preguiça é algo muito sério em nossa vida. Às vezes a gente fica acomodado por certas situações e a preguiça não deixa. E aí vem a questão das prioridades. Quais estão sendo as nossas prioridades? Essas mulheres aqui da Bíblia, essas mulheres que a Bíblia fala que assistiam Jesus, elas também podiam dar desculpas para não seguir. E naquela época, elas verdadeiramente tinham motivos para dar desculpa. E elas deram, gente, desculpa para não seguir Jesus? Não. Elas simplesmente seguiram a Jesus. E no decorrer do nosso estudo aqui, irmãos, vocês vão perceber que elas seguiram a Jesus até o fim. Isso é muito forte. É uma questão de constância, muito mais do que velocidade. Às vezes a gente inicia uma corrida. Quem aqui já participou de corridas de rua, onde o pessoal corre e tem que chegar num determinado lugar para ganhar a corrida? Às vezes aquela pessoa sai naquela velocidade, disparada. Depois, quando está chegando próximo à reta final, o que é que acontece? Cansa. O cansaço não deixa e não consegue chegar à reta final. Então, para nós cristãos, a constância vale muito mais do que a velocidade. Não se preocupe em correr, em querer fazer mais do que o outro. Vá devagar no seu tempo, mas não pare. Vá até o fim. E aí, a Bíblia fala aqui que elas podiam dar desculpas para não seguir, mas elas foram generosas com Jesus. Elas fizeram muito mais do que seguir. Elas financiaram o ministério de Jesus. Então, a Bíblia fala aqui que Jesus, no primeiro versículo diz, né? Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então, se iam os 12 apóstolos, mais Jesus, já dava uma quantidade aí de quantas pessoas, gente? 13, não é isso? E depois ele cita aqui, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana. Então aí mais 3. Já vão dar 16 pessoas.
E no final ele diz que muitas outras. Esse muitas outras a gente não dá para saber a quantidade. Mas poderiam ser mais 10, mais 20 pessoas. E aí imagine aí, essas mulheres, elas davam assistência a, digamos, 20, 30 pessoas. É fácil isso, gente? Não é fácil. E elas fizeram com todo o amor do mundo, tanto que hoje, né, elas entraram para a história. Mas não foi algo fácil, não foi algo que elas fizeram sorrindo, né, cantando, descansando, como a gente acha que vai ser a nossa jornada com Cristo. Hoje nós temos muitos evangelhos sendo pregados por aí. E esses evangelhos são evangelhos que é um falso evangelho, na verdade, no qual engana as pessoas, dizendo que andar com Cristo é fácil. Oh, que ilusão! Sua semana será abençoada, o seu mês você vai prosperar, você vai... Então, a gente vê, quando a gente estuda o verdadeiro evangelho, a gente nota que é o contrário. Andar com Cristo é dificultoso. Andar com Cristo não é fácil. Liderar é servir. E aí é o que não entra na cabeça de muitos, né? Ah, eu sou um líder. Um líder é para servir. Foi o exemplo que Jesus deixou. Jesus veio ao mundo e o tempo inteiro ele serviu. O tempo inteiro ele veio aqui para servir. E se nós somos igual essas mulheres aqui, as mulheres que assistiam a Jesus, nós temos que ser imitadoras dele. Nós temos que fazer também segundo o que Jesus fazia. Nós precisamos nos espelhar nesse Jesus que serve, né? E nós precisamos também aprender a servir, porque não é fácil. Não é fácil você sair da sua zona de conforto, você deixar um domingo que você iria descansar para você dizer, não, eu vou visitar um doente, né? Eu vou visitar um orfanato, eu vou no hospital, eu vou falar de Deus, de Jesus para as pessoas. Então não é fácil e por isso que a gente não faz, né? Então elas continuaram seguindo Jesus e prestando assistência para ele, patrocinando com bens. E aí Jesus vai e diz para elas que estava chegando a hora, que estava próximo de se cumprir tudo que ele havia falado. E ele começou a seguir para Jerusalém. Essas mulheres, sabendo do que iria acontecer com Jesus, elas poderiam dizer, não, então daí, agora a gente vem até aqui. Daqui em diante agora você vai sozinho. Porque elas estavam cientes do que ia acontecer com Jesus. E aí elas continuaram. Não, vamos contigo. E elas foram para Jerusalém, né? E elas acabaram presenciando tudo. Então elas foram e foram persistentes. Aí em Lucas, ainda em Lucas, irmãos, 23, só um pouquinho mais à frente. Lucas 23, 49. Então, em Lucas 23, 49, vai dizer exatamente isso. Todos encontraram? Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido
desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E o que foi essas coisas que elas permaneceram, que elas contemplaram e ficaram a observar de longe? Foram o que, gente? A crucificação de Jesus. Então a Bíblia fala que elas, sabendo do que iria acontecer com Jesus, elas foram com ele, seguiram destemidas. E eu fico pensando, se fosse nós, se fosse eu, não sei se eu ia não, porque a gente poderia morrer também ali, junto com ele. Mas elas foram destemidas. E aí a Bíblia diz que elas e mais alguns conhecidos que os tinha seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Ou seja, elas visualizaram tudo e permaneceram ali, firmes e fortes no Senhor. Aí, em seguida, continuando aí em Lucas 49, só passa agora para os 55 e 56, na mesma linha. 55 e 56, os versículos. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo foram ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado desceram segundo o mandamento. Então a Bíblia fala que essas mulheres, elas presenciaram a crucificação de Jesus. E aí na Bíblia tem um relato que João foi o único dos discípulos que até aí ainda permaneceu. E depois, quando Jesus já foi para o túmulo, nem João mais estava lá. Todos, já não estavam mais. E é onde tem onde Jesus tinha profetizado, que ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus já tinha profetizado sobre isso. Então, não foi diferente. Só que as mulheres, elas continuaram até o fim. Então, no versículo 55, diz que as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então nós mulheres, gente, nós somos muito observadoras. A gente olha detalhes. E elas observaram os detalhes, viram como o corpo foi depositado. E elas não acharam que estava à altura de Jesus, E aí elas, não, vamos sair agora, a gente vai comprar bálsamos, para preparar aromas e bálsamos para colocar sobre ele. Então, mais uma virtude nossa, nós mulheres, nós temos essa virtude, de observar, de ver detalhes. Os homens não são assim, E aí, é onde elas vão, no sábado. Elas pensaram, quando terminar o sábado, nós vamos estar lá. Porque aí elas poderiam, chegar até ele. E aí conta, já na ressurreição de Jesus, no versículo 24, quero convidar vocês a ler, que diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o
corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Então, essas mulheres, elas sendo persistentes, elas tiveram a graça de serem as primeiras a contemplar a ressurreição de Cristo. E elas tiveram contato com os anjos, gente. E seguindo, diz assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu. Estava quando vocês ainda estavam na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os mais que estavam que com eles estavam. Então, olha a graça que elas tiveram. Elas foram as primeiras a saber da ressurreição de Cristo, e elas foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Cristo. Então elas chegaram, elas foram, eu creio que elas foram em disparada, correndo naquela euforia. Eu fico imaginando assim, para correr, para contar para todos os discípulos, né, e as outras pessoas que o acompanhavam. E aí diz o que, gente? E voltando do túmulo, anunciaram a todos essas coisas, aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. E aí onde vem, né? Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Olha só para os discípulos. Não acreditaram, esqueceram do que Jesus tinha pregado, né? E quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes o Senhor tem uma promessa maravilhosa na nossa vida? O Senhor diz vai, e o Senhor fala o que vai acontecer na nossa vida se a gente continuar caminhando com Ele, porque a nossa dádiva maior é a nossa salvação. Só que muitas vezes o que é que acontece, gente? A gente esquece da promessa do Senhor. A gente esquece do que o Senhor falou para a gente não lembra. A gente deixa a dúvida invadir o nosso ser, né? Só que com elas não. Essas mulheres, elas verdadeiramente eram as mulheres arretadas. Aqui no Nordeste seria falado sobre essas mulheres dessa forma. Que mulher arretada! Só que teve Pedro, que porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lenços de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então eles ainda não estavam acreditando. Eles estavam dizendo: meu Deus, isso aí é delírio. Essas mulheres estão delirando, não estão normais, enlouqueceram. E aí Pedro foi tirar a prova e chegou lá, né? Viu só os lençóis de linho lá jogados. E aí voltou para casa maravilhado do que havia acontecido. Então elas estando sempre presentes, elas sempre observando tudo, e sempre também entre os discípulos. Tudo que acontecia, elas iam lá falar para eles.
Elas foram as primeiras a contemplar o tamanho feito. Elas foram as primeiras a receber a notícia da ressurreição de Cristo e transmitir a mesma. E aí eu quero convidar os irmãos para finalizar, dar uma sequência em Atos 1:14. Em Atos 1:14 e em seguida Atos 2, do 1 ao 4. Em Atos 1:14. Pode ler. Todos eles perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Então todos estes, depois do que aconteceu, eles perseveraram unânimes em que, gente? Em oração. Precisamos perseverar em oração. Precisamos orar mais. E aí em Atos 2, do 1 ao 4, olha o que acontece quando a gente persevera em oração. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu Como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas línguas como fogo, e pousou numa sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Amém. Então, quando se persevera em oração, quando há essa união entre os irmãos, como está havendo aqui, que bonita essa união. É isso que o Senhor quer, né? Que a gente possa se reunir num único propósito, que é de adorar, exaltar ao nosso Deus e Senhor. E que todos nós somos irmãos, independente de religião. Então, quando a gente vê isso aqui contemplado nesse momento, isso é maravilhoso. Isso aí, gente, as bênçãos do céu caem, como está dizendo aqui, como línguas de fogo. O Espírito Santo de Deus desce sobre essa igreja. Que a igreja somos nós, somos o corpo, somos cada um de nós que está aqui, reunidos nesse propósito, em oração, em louvor. E aí, eu quero deixar essa palavra dizendo o seguinte, finalizar essa palavra dizendo o seguinte, que essas mulheres também contemplaram, né, a grandeza de Deus. Também ficaram cheias do Espírito Santo. Essas mulheres que acompanharam Jesus, que honraram Jesus tanto na vida quanto na morte, ainda hoje somos todas nós. Nós devemos ser mulheres de oração. Nós devemos ser mulheres cheias do Espírito Santo. Devemos abrir a boca para falar que Jesus vive, que é a razão da nossa vida, que Ele nos ama, que nós, mulheres de Deus, possamos influenciar a nossa casa, o nosso trabalho, na rua, onde a gente estiver, que nós somos essas mulheres que cooperam para o avanço do reino de Deus, da igreja. O Evangelho de Lucas mostrou muito bem isso. E Jesus tem um grande trabalho para fazer através de cada uma de nós.
Deus abençoe a todos.